De dia em dia, ele lia o livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até ao derradeiro, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Está entrando no ar o programa Explicando a Bíblia. Apresentação, irmão Gilvan Silva. Horas e 4 minutos em Natal. Boa tarde, meu querido irmão. Boa tarde, minha querida irmã. Que a graça e a paz preciosa do nosso Deus, mais uma vez, não se apartem de nós, irmãos. Precisamos da graça, precisamos da paz, precisamos da presença do nosso Deus em todas as atividades, principalmente aquelas que dizem respeito direto à sua obra, a sua palavra. O programa Explicando a Bíblia está iniciando neste momento com diversos propósitos. Dentre os seus diversos propósitos, o de nos incentivar a ler a Bíblia diariamente. Glorificado seja o nome de Jesus. Hoje a gente vai trabalhar o capítulo 30 do livro de Números. Estamos já rumando para o final deste livro maravilhoso e vamos falar acerca dos votos feitos por homens, mas o texto ele é mais focado ao voto feito por mulheres. Para autenticar, meu irmão, a nossa fala, eu trouxe uma mulher. Refiro-me à presença agradável, como diria meu querido pastor Marcos de Souza, presença agradável. O nosso abraço para o servo de Deus, da irmã Marineide Silva, minha bênção. Pai do Senhor, irmã Marineide. A paz do Senhor, irmão Gilvan, a paz do Senhor, todos os ouvintes da Rádio Nordeste. Estamos aqui felizes e agradecidos a Deus por mais essa oportunidade. Eu estava com muita saudade de minha filha. Então seja bem-vinda em nome de Jesus. A gente não se trata assim com essa formalidade não, viu, irmão? Vocês estão do outro lado aí. Eu chamo ela de Neide e ela me chama de Gil. A gente cortou a metade do nome cada um. O meu é Gil, ela chama Gil, dela é Marineide, eu chamo Neide. Aqui no meu rádio não sei o que é que acontece com a gente, que eu digo irmão Marineide, ela diz irmão Gilvan. Numa formalidade assim nunca vista. Mas é assim que procedem quando a gente está realmente trabalhando publicamente. Na verdade, você compreende isso. Meu irmão, esse capítulo 30 é um capítulo interessantíssimo. Até porque o povo de Israel, ele havia passado quase 40 anos, digamos 40 anos, como retirantes, como nômades, né? Sem se estabelecerem em nenhum lugar, sem ficarem fixos em um lugar. Agora eles estavam prestes a tomar posse da terra prometida por Deus, mas isso seria através de batalhas constantes. O tempo para reuniões referentes a ensinamentos, a doutrina, seriam muito poucos, né? Então Moisés, ele prepara o povo num tocante às suas responsabilidades para com Deus e para com o próximo, até porque ele estava cônscio da sua partida, que ele não entraria na terra prometida. E a vocação de Josué era dar exemplo através da própria vida. A gente viu isso quando ele falou que eu e minha casa serviremos ao Senhor, e também ser um desbravador, um conquistador, um estrategista militar dos melhores. E ele não teria assim essa vocação como Moisés de ser uma questão de pastorear doutrinariamente, né? A gente vê que é exatamente nisso que Moisés ocupa os finais, o final dos capítulos do livro de Números e também todo o livro de Deuteronômio. No capítulo de hoje, a gente vai ver acerca da legislação da santidade das palavras, da palavra empenhada, quer seja voto ou juramento. E Jesus, ele foi claríssimo com relação a esse princípio, que as vossas palavras sejam sim, sim e não, não. Como o propósito é a santidade no falar, ele diz que o descumprimento da palavra dita é de procedência maligna. O que passar disso foi o termo que usou Jesus. Ou seja, quando eu digo que aí eu recuo por temor, então por o proveito próprio, que envolva algum tipo de vacilação que entre a mentira, onde não saiu a minha verdade do meu coração. Agora, por que esse rigor de Deus, meu irmão? Porque Deus, ele não quer que procedamos ou pareçamos com o diabo.
O diabo nunca se firmou na verdade. O Senhor Jesus falou. Inclusive, ele tem a patente da mentira. O diabo, o pai da mentira, falou o Senhor Jesus no capítulo 8 do livro de João. Agora, veja bem, a questão da natureza ou a importância da palavra empenhada é uma coisa tremendíssima na nossa vida. Como o propósito de Deus é sermos parecidos com Ele, no que tange a santidade da palavra, da fala também, então o homem não poderia invalidar um voto que ele, ou o pai da moça, do pai da mulher, que agora estava sendo sua esposa, havia feito quando solteira. Se havia uma palavra masculina validado aquele voto, não havia como o outro desconstruir o que já havia sido construído, ainda que fosse o primeiro marido, né? E ainda como a gente falou antes, no caso do primeiro marido, se ele houvesse validado ou calado mediante o voto, continuaria valendo, não tinha forma de o outro abortar o que já estava em andamento com o Senhor, no relacionamento com Deus. Caso contrário, aquele homem que desconsiderasse um voto já sancionado, ele carregaria a iniquidade da iniciativa, ou até da loucura, digamos assim. Mas esse pecado de passar por cima de uma coisa já dita por uma outra pessoa ou por um outro homem, não era, irmão, um pecado imperdoável. Inclusive, o pecado imperdoável é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. É um pecado perfeitamente perdoável. Era e é. Quando a gente tem um certo temor, uma vacilação, uma desconstrução, ou até uma dubiedade na nossa fala, a gente tem como reparar isso aí. O livro de Levítico, ele estabelece uma expiação para esse tipo de erro. Até separei o texto aqui para a gente ler, no capítulo 5, versículo 4 a 6. Pode empregar também para esse tipo de erro de uma palavra. Ou quando alguma pessoa, diz o texto, jurar pronunciando temerariamente com os seus beiços, para fazer mal ou para fazer bem, tudo que o homem pronuncia temerariamente com juramento e lhe for oculto e o souber depois culpado, será uma destas coisas. Será, pois, que o culpado, sendo uma destas coisas, confessará aquilo em que pecou, e a sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado que pecou, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrita pelo pecado, assim o sacerdote por ela, pela pessoa, né, fará expiação pelo pecado. Tinha uma forma de se ajeitar, se organizar e voltar a viver uma vida de comunhão. Como Jesus ele já fez o sacrifício eficaz, definitivo, precisamos então, irmãos, na atual dispensação da graça em que vivemos, recorrer a Ele, agora com o coração contrito, pedindo perdão, agora arrependido. Não é o pedido de perdão verbal, não. Eu pedi perdão, eu peço perdão, pedi perdão a um amigo. Todo pedido de perdão, ele tem que partir lá do fundo do coração. Já nasce uma certa dor na alma por a gente ter procedido daquela forma e um sentimento de decepção consigo. A gente se decepciona conosco mesmo por ter agido de uma forma tão leviana ou tão imprópria para um cristão. Até porque, para que a gente não carregue conosco a responsabilidade da quebra da palavra empenhada. No pedido de perdão, se ele for unicamente ou mecânico, unicamente assim leviano ou mecânico, ele não vai ser concedido perdão de forma alguma. E Deus faz essa leitura do interior do homem. Esse princípio é aplicado quando vacilamos ou voltamos atrás. Qualquer uma outra coisa que também envolva a questão da mentira, da inverdade, da falta de sintonia do interior com a palavra dita ou da prática com a coisa falada. Porém, o importante, meu irmão, em tudo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, é a gente pensar antes de falar. Eu estava lendo um pensador um desses dias e eu li uma frase que dizia assim: se as tuas palavras não forem melhores do que o silêncio, permaneces calado. Então, eu preciso experimentar as palavras, saborear as palavras, perceber se elas são realmente úteis para quem vai ouvir. É um critério muito difícil, irmão, de se utilizar mesmo na prática. Mas devagarzinho a gente vai errando aqui, atropelando acolá, e com o tempo esse processo ele vai se moldando, ou nós vamos nos moldando a ele, melhor dizendo. Pensa que não, o automático da gente já é a própria verdade. Não é verdade? Agora, o que eu preciso ver é que a questão do voto não era uma coisa obrigatória. Então,
como disse o sábio em Eclesiastes, é melhor não votar do que votar e não pagar. Quando se referia a esse tipo de juramento, esse tipo de palavra empenhada ao próprio Deus. Quando for no bloco seguinte, a gente vai ler aqui o texto, são apenas 16 versículos, tecer mais alguns comentários, é importantíssimo, permaneça aí na audiência. Eu estou aqui até na frente de uma mulher, como já falei, é importante porque na medida que eu for aqui dando qualquer deslize, ela vai olhando para mim com esse olhar dela investigativo e eu vou me conversando. São 14 horas e 13 minutos, ouçamos o primeiro hino com a irmã Aline Barros, a seleção musical hoje está fantástica, ao único.